Bom dia, boa tarde, boa noite, nerdalhada! Está no ar o quarto podcast Melhores do Mundo, o podcast mais chechelento da internet. No programa de hoje, eu, o Change, Ultra, Hell, Malandrox, Ned Reversa e ele, o Bugman, vamos falar sobre o Quarteto Fantástico 2 e outros filmes idiotas. Temos também a vitrolinha Melhores do Mundo e no final, uma grande surpresa. Segurem-se e vambora! Vamos lá, então. Começou, então, o quarto podcast Melhores do Mundo. Podcast mais... Pinto! Que isso? O último podcast começou com você falando pinto. Eu falei peru. Ah, foi peru. Por que você falou peru? Eu esqueci. Era uma continuação de Terminou piada. com eu falando que você ia bater punheta. Nossa. Cara, não deu 5 segundos de podcast e a gente já levou o papo pra pederastia. Então vamos continuar, então. A galera que reclama dos palavrões aí. Se fuderam, cocô, xixi e bunda. Mas também vai tomar no cu, porra. Que mané palavrão? Quem que fala palavrão desse caralho aqui? Qual que é, velho? Vocês têm alguma coisa vamos contra a gravação, porque antes de começar a gravação tá todo mundo normal. Vamos lá, bota a ordem da bagaça aí. Vamos lá. Chegamos então ao quarto podcast do mundo. Vamos apresentar os canalhas da mesa aqui. Primeiro ele, que jurou que está pelado nesse podcast, Ultra. Oi, tudo bom? Muito bom, muito bom. Também temos aqui o maior latifundiário de Jacarepaguá, Malandrox. Está aí, Malandrox? Também temos aqui, junto conosco, o cara que vai à padaria de shortinho coturno, Nerd Reverso. Isso é uma calúnia. Eu já vi, ainda é calúnia não. Um dos miquins amestrados conosco, o Hell. Tá aí, Hell? E aí, beleza? Beleza. E eles, vocês estavam sentindo falta dele? Está aqui conosco, Bugman. Está aí, Bugman? Que isso? O que aconteceu? Bugman? Ele foi atender o telefone do celular, lembra? Alguém fez um barulho. Foi atropelado, alguma coisa assim. Ai, que porra foi essa? Tá bom, Eu fiz bzzz e alguém fez Respirando no malandro respirando na porra do microfone, cara. Eu acho que foi. É porque o Malandrox ele quer prestar uma homenagem ao Darth Vader, assim, aquela respiração pesada e tal, mas não ficou legal. Vamos prosseguir então. Então agora vamos lá. Adelante. Adelante. Vamos ler os comentários dos leitores. Olha só, hoje quem só selecionaram comentários quem? Eu, Change e Hel, você escolheu também? Não. Eu escolhi, só que eu acabei de fechar a janela aqui. Então vai pro inferno, você tá fora. Olha só, o primeiro Eu nem comentário... queria mesmo, tá? Nem queria mesmo. O primeiro comentário que eu vou ler aqui é da Jéssica. O podcast foi muito bom e a voz do Ultra é linda. Aguardo ansiosamente o próximo podcast. Sem mais, isso aí foi- Jéssica. Isso aí foi de sua mulher que escreveu Foi isso. você que escreveu. Minha mulher não se chama Pseudônimo Jéssica. de Jéssica. Você que escreveu o pseudônimo aí. Muito obrigado, Jéssica, pela delicadeza de dizer que eu tenho uma voz linda. Tô até impostando ela pra você ouvi-la melhor. Ai, que delícia. Eu tenho um outro comentário que fala sobre voz, só que no caso é a voz do Change. É da Paula. O Change é o melhor. E é o líder. Viu? Além de ter uma voz linda, mas faltou o karaokê nesse podcast. Paula, você está elogiando o Change, mas não teve karaokê no podcast por culpa dele. Que isso? Ele é um canalha, então não dê bola pra ele. E o terceiro comentário, na verdade, não foi feito aqui, foi uma amiga do Léo Finocchi, o Peludo, que falou pra ele, uma amiga da Bahia, falou pra ele que eu tenho voz de gordo deitão. Sim, eu sou gordo deitão. Se não gostou, vai pro inferno. Voz de gordo deitão. Meu Deus. Perfeito, cara. Desgraçada, né, cara? Incrível como as pessoas conseguem perceber como as pessoas são só pela voz. Bom, Deixa eu comentar um aqui. Tem um comentário do tal de Thales. Que ele responde a Erika, né? Que ela fala, eu nem conheço o Acre. Aí ele fala, quem conhece o Acre? Vou responder, eu conheço o Acre. Já estive em Rio Branco do Acre. já foi pro Acre. Já fui até o Acre. Quem foi Macumba que fizeram, que você teve que aparecer lá? Materializei lá. Foi um erro de... Dizem que o Acre é um grande portal, né? Que dá ali na Dutra. Deve ser. Ninguém foi lá. E aí o outro olha só, comentário não falem isso sobre o Acre, porque como o próprio Thales disse, o Acre é legal. O Acre tem uma história riquíssima e personagens relevantes na formação cultural do país. Sabe quem esse Thales parece?
assistiu a minissérie da Globo. Eles parecem um gordo deitão. Mas continuando aí. Aí outro comentário aqui, o cara falou, muito bom esse podcast, especialmente a discussão sobre os Skrulls. Lógico, né? Eu que participei, né? Mas aí, o cara tem uma voz praticamente idêntica ao Avelar Love. Avelar Love. Pô, Descobriram a identidade do réu. Réu é um e 15 amestrados. Pronto. Estão contentes agora? Pois é, por isso que eu nunca canto, porque daí as pessoas iam se perceber. E o Thiago é o Léo Jaime. Quem é o Léo Jaime? Quem? O Quem é Bugman. Thiago? O Thiago é aquele que tá atrás de você de novo. É o marcador do Meia. Thiago é o carcador do Meia. Então vou Bugman é o Fred Mercury reencarnado. Vou ler aqui então os últimos comentários pra gente fechar essa parte. Eu vou ler da Caurioca. Pô, os podcasts MDM são a alegria do meu iPod antes de dormir. Entre parênteses, a voz do Change é muito boa. Então, viram que eu consegui, através desse podcast, fazer o efeito Roberto Carlos. Ela me escuta antes de dormir e aposto que acorda toda babada. Eu acho que... Change, Mas isso é um elogio, ela falar que ela gosta da sua voz pra fazer ela dormir, porra. Não, ela falou que o podcast é alegria antes de Porra de dormir. elogio que é esse? Ela fala que a voz do Change é muito boa. Change, quem E garante se que não namorasse é... ela, se você namorasse com ela, você ligasse pra ela, ela ia dormir no telefone, porra. Eu tenho esses efeitos naturalmente para as mulheres, não sei porquê. Gente, então Gente. canta pra ela agora no final contos e conversas, né? Claro. Depois a gente faz um. O Conca e o Convex. Porra. Change, O último comentário, então, eu deixo para outra leitora, Calma aí, Érica Change. Ribeiro Dantas. quem garante que não é o Caurioca? Não, a Caurioca. Se fosse homem, seria Caurioco. Tá bem, a gente acredita. E o último comentário é da Érica Ribeiro Dantas, que falou pro Malandrox. E nerds gostosos existem sim. Me respeitem, seus otários. Érica, nós acreditamos que você seja um usuário fake, ou do Bugman, ou de qualquer outro leitores, mas se você tiver um e-mail, nós convidamos você a participar do próximo podcast. Manda para contato@melhoresdomundo.net pra você provar que nerds gostosos existem. Por favor, e mande uma foto olha sua só, pelada. De biquíni. Não, pelado. Não, pelado é melhor. Porque Pelado o é biquíni melhor. pode esconder muitas coisas, né? É verdade. Só se for um maiô, né? É verdade. Em contrapartida, pelada pode ser Photoshop também. É verdade. Não, mas eu sou expert, o Felipe também. Quem é, Felipe? O cara que faz o Photoshop no Melhores do Mundo. Ah, é? Não Faz conhece? aqueles desenhos, vocês Ele são mais gostosão. burros, Que hein? come. Aquele gostosão. Então, Você come ele, né, cara? Pode falar. chega, vamos continuar então, o podcast. Agora Vamos pra falar sobre o assunto. o quê? Porra, cara. Eu vou. Vem a rota aí, galera. Vou lembrar pra vocês que eu abri essa conferência no Então, vamos falar do Contas excluir Fantásticas? cada um de vocês. Ah, Tá, vamos não, lá. que agora é sério. Sério, igual cachorro em canoa. Mas prosseguindo então, vamos falar. Hoje, já que nós somos um bando de vagabundos, não fizemos um especial do Quarteto Fantástico, Graças a nós Deus. dedicamos ao o quarto podcast a comentar um pouco do segundo filme. Que acredito que todo mundo aí viu, né? Ou seja, Ou fingiu que viu. Fala, primo. Que você... aqui no Viu não perdeu grande coisa, né? Que isso? Ih. Você não acha um filme bom? Começou a polêmica. Felipe, Olha só, o Change, Oi, Oi. faz um pequeno resumo sobre o filme, vai. Tá, o filme é. Quarteto Fantástico, Surfista Prateado. Vocês estão ouvindo aí, seus desgraçados? Tô te ouvindo. Então. Vai, homem, Aí o fala. Galactus vai descer na Terra, vai Fuder comer a com todo Terra, mundo. vai foder com todo mundo. Então eles convencem o surfista no final faz uma parada que eu não entendi e o Galactus vai embora. Pronto, é esse o filme. Você soltou um pum no final do filme. É mesmo, né? Vai Ele embora. agachou assim. Mas hein, quem quer começar a fazer as primeiras considerações sobre o filme? Posso começar? Não. Pode? sim. Pode. Sim. Fala pouco, tá? Posso Fala começar? pouco. Fala pouco. Quando, porra? Tá bom, vou tentar. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que o Réu pontuou e que eu achei muito importante falar é que o maior atrativo de assistir um filme Quarteto Fantástico é o quê? A Jessica Alba. E a Jessica Alba teve um péssimo trabalho de maquiagem, assim, o cabelo dela, que já era ruim no primeiro filme, ficou Que muito comentário pior. de viado, cara. Como se isso não bastasse, a atuação da Jessica Alba. Oi? Ela tá A horrível, atuação né? da Jessica Alba, que normalmente é uma coisa razoável, competente, tá horrível, assim. A pior atriz do filme. E ela Junto tá com o Doutor magra, Destino. né, cara? Ela Não, tá não, sem bunda. É. Ela esqueceu a Entendi. bunda dela no primeiro filme.
O Julian McMahon tá pior. Eu achei Quem é o- pior. Pior do que é. É. O Dr. Julian Destino, McMahon. nossa. O que eu acho engraçado é que é, todos os atores que faziam o Quarteto Fantástico, até o Senhor Fantástico que é canastrão, estão melhores em relação ao primeiro filme. Os únicos que estão realmente piores é a Jessica Alba e o Dr. Destino. Mas o Dr. Destino já não é uma surpresa, que ele é muito ruim. E é aquela coisa, assim, é um filme Olha só, que, os tipo, fãs eu da, saí e já esqueci do filme. Eu saí e os já fãs esqueci da do filme. série Estética, também conhecida como Nip Tuck, gostam muito desse cara. Eu gosto Não, pra mas caramba eu- desse cara. Acho ele um ótimo ator. Ah, não, ele é muito Cara, eu acho canastrão. ele péssimo. Aquelas Mas ele aquelas funciona caretas que ele questão, eu- assim. Olha, Olha fala só, eu de posso dizer uma coisa. de cada ele, vez, ele, pô. Charmed, eu assisti ele Charmed e ele era pior do que no Quarteto Fantástico. De lá pra cá eu acho que ele não melhorou muito não. Você Se ele viu faz Charmed? sucesso nessa série, é só nessa série. Eu vi a Charmed. Charmed? Puta que pariu. Ah, não. É. pai, Cara, eu vi a Carrossel, cara. O Bugo tá de sacanagem. Coisa, Charmed. Carrossel, você era criança, cara. Charmed foi outro dia. Eu achei que ser fã de Buffy era a pior coisa que você Não, podia cara, ter. nada. Ele Nada, vê eu tava novela. desesperado assistir Malhação. Ele vê Você gostava de novela, Barradas no Baile, ô Bugman? ele gosta de latino A gente, também. a gente vai fazer um podcast sobre Paraíso Tropical. O que vocês acham? Ah, eu topo. Parece tropical maneiro. Então Credo. vamos fazer sobre a novela da Record. Os Mutantes, quando começar, a gente Vamos fazer. Tá, Mas enfim, voltando a isso. É o filme que eu saía e, assim, ao contrário de outros filmes net que eu assisti nos últimos tempos, assim, eu saí e simplesmente não conversei com ninguém sobre o filme. Primeira vez que eu tô conversando é aqui. O Hel falou que você esquece do filme depois de 2 dias. Eu acho que eu esqueci depois de 5 minutos. Bom, enfim, alguém Mas quer... eu só queria só fazer uma pergunta pro Bugman. E depois eu quero perguntar pra todo mundo. Ah. Vocês acharam o segundo pior ou melhor que o primeiro? Eu gostei mais do segundo. Eu gostei mais do primeiro. Eu gostei mais do segundo. Eu acho que, pra começar, Eu achei- a coisa tá melhor nesse filme. Ele tá mais Eu bem achei- caracterizado. Eu tô falando, eu posso falar? Não, é que ele perguntou pra todo mundo. Eu achei que todo mundo tinha que responder. Ao mesmo tempo? Não. Não, é que é só você responder e esperar os outros Você tá responderem. nervoso? Só isso. Continue, por favor. Vai, Ultra. Termina logo isso aí. Eu acho que a Bom, coisa tá eu mais achei bem o primeiro mais honesto do que esse. Porra, você não ouviu falando? Vai, Ultra. Termina isso Fica aí. interrompendo. Eu vou repetindo. Eu acho que o coisa tá Não mais bem interrompa, caracterizado nesse filme. Além da fantasia de borracha tá mais bem feita, ele tá com movimentos melhores. E o personagem tá tão divertido quanto nos quadrinhos. Eu acho que o Surfista Prateado tá bem legal, assim. Eu queria que ele tivesse participado mais do filme, apesar dele aparecer quase o filme inteiro, mas eu queria que ele tivesse participado mais do filme. Eu acho que o Tocha Humana tá mais bucha ainda do que no primeiro filme. Ele tá mais raso, não é nem bucha, ele tá mais raso, porque no primeiro filme, ele fazendo o papel de molecão, ele tava bacana, mas no segundo ele tava meio dado do labela, sabe? Tava exagerado, né? Eu tô fingindo que tenho sentimentos, ele tava meio escroto. A Jessica Alba, além daquele vestido de noiva bem cafona, com aquele cintinho de plástico, ela tá magra, cara. Eu achei que ela tava com a aparência de doente nesse filme. Mas é... Eu achei a mesma coisa, Eu acho que o Ultra tem razão. O segundo filme é melhor que o primeiro, assim. Eu achei os dois a Eu mesma sempre merda. tenho razão. Que não quer dizer muita coisa. Eu gostei mais do Continua, Hel. segundo. Ah, Quer dizer, eu achei o segundo Vai, menos Hel. pior. Vai, Hel. Achou o segundo pior, né, de reverso? Achei o segundo menos pior. Não, eu achei assim, que o primeiro foi igual esse, foi divertido em alguns momentos, mas quando você para pra analisar, você vê uma porrada de furo, uma porrada de... O que me grila mesmo no filme, isso aqui é aquela resolução rápida, aquela coisa imbecil que eles criam em 2 segundos pra resolver uma situação que se arrastou o filme inteiro. É esse tipo de coisa que eu reclamo desse tipo de filme. E os 2 quartetos têm isso. Esse segundo, muito mais, sabe? Uma coisa muito maior que foi aquele final tipo o ridículo. surfista Né? prateado da capa do Galactus, ninguém sabe como, né? Pois é, que tipo assim, parece que os caras chegam, pô, Foi uma coisa tem que que terminar o ninguém filme. entendeu. Como que a gente vai fazer? Ah, faz o. Não, você surfista... faz o seguinte, ele entra lá e começa a brilhar, Explodir ele, a tela fica escura, aí a tela fica escura e ele some. E aí o espectador entende que ele foi embora. Isso foi uma O espectador saída. entende, é isso. Isso foi uma Foi saída. uma saída. Estilo Ruim, né? filme. Devia combinar. Foi filme. Filme do Stallone, né? Não, De jogar filme- bomba e gritar. Não. Todo filme mundo Stallone- abaixa-se! Não, foi uma saída Sinceramente, estilo. Um de cada vez, Eu tive uma porra. explicação melhor. O Bugman não deixa eu falar, caralho. Porra, gente. Vocês ficam interrompendo. Voltando a falar, ó, os outros erros que eu percebi nesse filme. Vocês repararam que a Sui ganhou
dois novos poderes. Aquela hora que ela deixa uma parede invisível pra enxergar o que tá do outro lado, quer dizer, ninguém na sala percebe que a parede ficou invisível, gente. Ela tem visão de raio-x. Virou, né? E outra, depois disso ela fica invisível e atravessa uma porta de vidro. Ela atravessa a porta não abre, ela simplesmente atravessa a porta. Isso foi bizarro. Quer dizer, os caras esqueceram completamente, né? Engraçado é que um pouquinho antes na cena, o Johnny Storm teve que distrair um guarda com a porta aberta pra ela poder sair, lembra disso? Quer dizer, cara, isso é uma comida de bola assim. Essas coisas de roteiro é bobagem, né, Rio? Assim, bota qualquer coisa. Mas descaracterizou demais. Os caras não vão nem notar, assim, só você. Essa coisa das distâncias também. Pô, eles estavam na Sibéria e o Fantástico Carro estava nos Estados Unidos. Deles saírem da cela do surfista e chegarem lá em cima, o Fantástico Carro já tava na Sibéria, caralho. Porra, tá certo que é rápido, né? Mas... assim, eu concordo contigo, o lance se for aí da atravessar a parede. Mano. Oi, pode falar. Pera aí, agora vamos dar a vez pro Nerd Reverso, que tá calado até agora. Opa! Nerd Reverso, tá aí? Opa, fala. Mas é tão bom ele assim. Continua. Ué, ele que se imponha. Você precisa pegar na mãozinha dele pra ele Não, falar. é porque o tal do Ultra ficou dizendo que a gente não pode ficar falando ao mesmo tempo e não sei o quê. Calem a boca. Nerd Reverso. O tal do Ultra ficou dizendo que não seu podia parecer falar sobre o ao mesmo filme. Vai lá. Vamos lá, eu acho que ele é menos pior do que o primeiro, no sentido de que o primeiro era uma aventurazinha boboca, muito raso, assim. Esse pelo menos é uma coisa mais grandiosa, quer dizer, salva um mundo nesse, bem ou mal, quer dizer, por mais que seja o surfista que faça toda a ação no final, ou toda a pouca ação no final. Salva na realidade. O quarteto que consegue lidar com a situação, convencer o surfista, salvar ele lá dos militares e tal, aquela coisa toda. Mas eu acho que assim, o filme não é tão ruim quanto outros filmes que foram adaptação dos quadrinhos, como Demolidor, por exemplo, porque pelo menos você tem a essência dos personagens lá, entendeu? Alguns podem dizer, mas eu achei que a comédia pra molecada não foi uma boa escolha. Pode ser, mas isso, o gênero de filme não tira o que é a essência do personagem. Por mim, Quarteto seria um filme de ficção científica fodão, assim. Mas tudo bem, não escolheram essa abordagem, mas pelo menos os personagens estão respeitando. Você identifica nesses personagens os personagens dos quadrinhos, entendeu? Então isso pelo menos foi legal. Agora, realmente, o roteiro tá tão ruim quanto nos quadrinhos. O roteiro do filme tá muito ruim, assim, muito... essa coisa que o Hell falou, de que se resolve muito rápido, interpretações meio rasas, assim, isso não é legal mesmo, não. Não, com relação a isso eu concordo, com relação à essência dos personagens, isso com certeza tá bem fiel ao quadrinho, né? Principalmente o Johnny Storm, né, e o Ben Green, né? A relação dos dois também é bem aquilo mesmo no quadrinho, né? É sacanagem o tempo todo. Sim. Eu concordo. Eu ouvi até gente reclamando disso, mas eu acho que nesse ponto, foi o que o Nerd Reverso falou, é uma abordagem do quarteto mais infantil e tal. Mas poderia ser uma abordagem mais científica, mais nerd, mas nesse ponto eu acho legal. Eu não achei uma abordagem mais infantil, não. Eu achei exatamente como o quarteto era nos quadrinhos. Mas você é DCNet, família cara. Não é por isso não, cara. Eu muita coisa da Marvel, cara. O quarteto do Stan Lee, né? O quarteto tem histórias de ficção científica pesada, bem legais. Tem grandes histórias nos confins do universo, no microverso. Bem nerd, bem geek, uma coisa tipo Jornada nas Estrelas, exato. Uma coisa tipo Jornada nas Estrelas. Calma, gente, de cada vez. Sim, mas essa é a momentos do quarteto bem interessantes, assim. Eu não acho que o quarteto seja exatamente essa abordagem infantil. Essa abordagem mais séria do quarteto. Eu acho que não é só a abordagem. Foi que eles escolheram. Não é exceção, cara. É só que resolveram fazer diferente nos últimos anos. O Quarteto Fantástico é extremamente fiel ao espírito do Quarteto Fantástico original, uma família da Remy. Cara, você vai ver nos anos 80, todos os estados do John Byrne eram histórias científicas, não tinha nada de infantil naquilo ali. Não, mas o próprio... verdade, isso eu concordo com você. As próprias histórias do Kirby, é o próximo do que o Stan Lee. Não é exceção, Thales. Não é exceção. Não é, cara. Esse quarteto, todo mundo fala de família do Remy, é o quarteto... Cara, é o quarteto que existiu durante 5 anos lá, quando o Stan Lee criou. Depois daquilo, não. Depois daquilo, as histórias mudaram completamente. Velho, porque eu nunca li nada do quarteto. E que, aliás, todos os personagens criados naquela época eram mais ou menos desse jeito, entendeu? Todos os personagens criados naquela época eram mais ou menos desse jeito. O Homem-Aranha também era mais infantil. O Homem-Aranha manteve assim. Eu não diria infantil, mas era uma coisa inocente, né? Era uma coisa mais inocente. Inocente, exatamente. Não é essa a questão, gente. Mais inocente, entendeu? Não é essa a questão. A essência dos personagens, como o Nerd Reverso estava falando,
é exatamente a família e seus problemas familiares, só que são problemas familiares rasos. Como na época como Stan Lee criou os personagens. Não, olha só. Como é o Quarteto Fantástico hoje, se você pegar uma historinha boba e rasa. Mas... Olha só, Ultra, as criações do Stan Lee tem sempre o mérito de ser uma nova abordagem sobre alguma coisa. No caso do Quarteto, são todos aqueles grupos de heróis científicos que ele inovou fazendo o quê? Eu vou transformar esses heróis científicos, que é um gênero que já existe desde os pulps e tal, em uma família. Sim, eu vou dar uma relação familiar pra eles. Então, na verdade, o problema é que as relações familiares que deveriam ser mais fortes, mais densas, como você vê num filme como Os Incríveis, que é sobre uma família de super-heróis, você tem uma relação familiar bobalhona. Ah, ele não casa comigo porque ele é nerd, fica lá no joguinho eletrônico dele. Ah, ele não faz isso porque eu sou um garotão, eu não consigo arrumar o amor da minha vida. É muito raso, sabe? O bacana do Quarteto Fantástico, que é a relação familiar, pelo menos do meu ponto de vista, é feito de forma rasa. Sim, mas isso aí exatamente se eles querem abordar isso, se eles optaram por abordar isso, não o lado ficção científica, como você gostaria que fosse, pelo menos que fizesse bem feito. Sim, mas eu tô falando, essa é a parte de roteiro do filme, mas dá pra ver que eles quiseram abordar isso, abordaram mal. Mas quiseram abordar isso. Eles abordaram um lado do Quarteto. Eles podiam abordar até o lado sexual, podia ser um filme pornô com incesto e com caralho a quatro, mas... Não, mas é que eu tô falando, aí fugiria da essência do personagem. É que eu tô dizendo, é a questão do filme Demolidor quando o Demolidor mata o cara. Aí fugiria da essência da Marvel, fazer bem feito. E olha aqui, o senhor lave sua boca imunda antes de falar da Marvel. Ei, seguinte, deixa eu falar um negócio aqui, ó. Um filme que eu acho, que na minha opinião, é o filme do Quarteto perfeito, sabe qual é? Vocês lembram daquele filme, quando fizeram um remake de Perdidos no Espaço? Lembro. Com Gary Oldman. Com Joey. Aquilo é um filme do Quarteto Fantástico. Aquela exatamente. história Perdidos no Espaço é muito parecido com o Quarteto, né, Real? O próprio Perdidos no Espaço é muito parecido com o Quarteto. E aquele filme foi o melhor filme do Quarteto Fantástico que eu já vi até hoje. Assim como o melhor filme do Constantino que eu vi até hoje foi o filme lá com o Coração Satânico. Pô. Posso dar o meu parecer sobre o filme? Não, você... Gente, começa falando qual você gostou do filme, cara. Mas, então, você já falou que ia dar nota 9. Eu dou nota 9 pro Quarteto Fantástico. Deixa ele falar. Você bebeu. Não, ele achou o X-Men 3 o melhor de todos. Não. Achou melhor. Ele gostou de Motoqueiro Fantástico. O Change gosta de filme com muita ação, ele é fanboy, pô. Virou a sessão sacaneia o Change agora. Pelo menos ele nota 9 com a Homem-Aranha. Change, você é fanboy, cara. Você gosta de ver heróis se porrando. Você é fanboy, cara. Ó, aquela vez que o Ultra deu 9 pro Blade Trinity, justifica, ele tava bêbado. Ele foi bêbado pro cinema. Mentira, nós temos fontes que você estava 100% sóbrio naquele dia. Tá. Sabe, eu vou falar, eu sei o segredo daquilo, sabe qual que foi? David Goya. Exato. Ele sabia que ia ser que o cara ia escrever o Batman, daí eu falei, não posso falar mal desse cara, né? Enfim, a verdade é revelada. Deixa eu voltar aqui ao Quarteto você não sabia rapidinho. disso não, cara? Os leitores não sabiam. O quê? Os leitores não sabem de nada, cara. Se eles soubessem de alguma coisa, eles não liam melhor. Começa a insultar os leitores não, Ultra, por favor. Chega disso. Eles não sabem o que rola por trás do Ultra. Eu sei. O que rola por trás do... Olha só, voltando aqui ao filme do Quarteto, que é o tema do podcast, aliás. Vai, gente, fala aí o que você achou do filme. O que vocês acharam do surfista, rapidinho? Que eu achei aquela pele cromada dele... Eu achei muito bom. Eu achei aquilo muito ruim, assim, devia ser... Quarteto Fantástico surfista cromado. Eu achei foda. Eu acho que assim, pra mim o visual do surfista tinha que ser aquela hora que ele tá sem poder, só que um pouco mais claro. Exato. Aquilo é o visual do surfista, não é aquela porra espelhada. Aquela roupa de borracha ficou muito boa, ficou muito boa, cara, ficou sensacional. Grafite. Se tivesse pintado de prata, nem precisava ter feito aquele efeito digital em si. Exato, tava perfeito aquela coisa. Muito bom, aí você coloca aquela porra daquele personagem espelhado, parece o T-1000. Aquela coisa meio cromado, mercúrio, sei lá que porra é aquela. Não, mas ele é prateado, cara. Ele não é um surfista cromado. Sim, mas ali ele tá espelhado, bicho. Não tem nada a ver, cara. Ali ele é um surfista espelhado. Porra. Sério. Eu gostei muito do surfista. Eu gostei do personagem, mas esse visual dele digital eu achei uma bosta. Vocês repararem quando ele fala. Quando ele fala pausadamente pros caras conseguirem colocar a sincronia da voz. Vocês repararam nisso? Que ele fala bem devagarinho, né?
com as frases Sim, bem e em alguns separadas, momentos as palavras soa. bem separadas. No momento ele gestou e você percebe que ele tá sendo dublado. É verdade. Fica meio fora de sincronia às vezes, né? Eu acho que porque isso é uma decisão muito ruim da produção. Acho que eles não deveriam ter feito isso. Acho que a dublagem dos Mas eu americanos acho não que é tão boa quanto dos brasileiros. Viva a dublagem nacional. O Doug Jones deve ter uma voz podre, né? Deve ser uma voz meio. O Jones não dublou coisa? Ele deve ter voz de bibliotecário. Ele deve ser que nem o Mike Tem voz Tyson, fina. né? Lembra do Mike Você tem Tyson? voz fina, rapaz? Ei, vocês lembram do Mike Tyson, que era mó fortão e quando ia falar tinha aquela voz de criancinha? Eu sou o Norrin Hunt, sei lá, não sei o que, ia ficar ruim, né? Eu acho que ele tem a voz da versão nacional do Rick Moranis. Aquela voz assim. Pô, mas a versão nacional do Rick Moranis é muito boa. É, mas não pro É surfista, boa, né? mas você já ouviu a voz original dele? Ele Já. tem uma voz bem. Ele tem a voz, né? O Doug Jones não já tem não dublou nada. coisa, gente? Não, Quem? O Doug Jones? não, dublar não. Ele Não, faz dublou uma animação, alguma coisa Ele assim. faz o Abe Não, Sapien não. no Hellboy, mas também nesse estilo do surfista, né? Substituíram a voz dele. Sim, Do Hellboy. exatamente, Sim, mas nesse assim, mesmo estilo do surfista. não tem um É desenho o corpo animado? dele com outra voz. Tem algum trabalho que ele só usa a voz? Não. Não, ele é Acredito que não. mímico, No né? desenho O do negócio dele Hellboy. é expressão corporal. Menino, foi ótimo. Não, no desenho do Não, mas Hellboy ele é ele dubla o Abe Sapien. Só cortando aqui, por favor. É que nosso tempo já tá bem. Ele falou por. Vocês não deixaram eu falar porra nenhuma, então vamos comprar. Nem eu falei Então também. fala, eu não, achei- fala, fala. Eu vi esse filme ontem pra falar porra nenhuma. Fiquei Vai puto, lá, agora Malandrox, eu vou embora. Deixa o Change e o Malandrox falar. Considerações, Rápido, considerações, 3 Malandrox. minutos. Rapidinho, vai. Rapidinho. Tempo O filme é tão. Vai, Malandrox. Porra. Desculpa. Posso falar? Posso falar? Vai, Obrigado. Bem, Posso o falar? filme. O filme é tão infantil e idiota quanto o primeiro, só que dessa vez eu já fui mais preparado para assisti-lo. É um filme imbecil, idiota, mas é isso, eu não tô tão puto e hoje eu vou ver um filme infantil de verdade, eu vou ver Ratatouille. E dane, Credo. tchau. Caralho, o que eu gosto foi da profundidade dos argumentos dele contra o filme. Isso Ele foi embora? Deve ter Ele ido. deu Se tchau. despediu e foi embora? Ele foi pro cinema. Eu, Malandrox, voltei. Olha só, vou falar que eu odiei o filme, que foi um saco. Peraí, então que é uma coisa profunda, Ultra, vou dizer. Uma Manda coisa que bala. Eu vou preparar Olha a só, musiquinha dos não Trapalhões evoluíram em nada os efeitos do Senhor Fantástico e, pelo amor de Deus, dê uma aula de interpretação para esses atores, porque ainda falta muito para eles terem alguma coisa. E, pelo amor de Deus, carisma! Pronto, tchau. Agora ele foi Machão, embora? Agora ele ficou puto, agora ele quebrou tudo. Tá, vamos continuar então a discussão. Agora que a gente tá falando tanto de filmes idiotas, e todo mundo achou o quarteto infantil, essas coisas, embora eu. Você não vai fazer igual o Jô Soares, pedir pra dar um intervalo? Então vamos dar Solta um a intervalo vinhetinha. rapidinho então. Solta a vinhetinha. Isso aí, pessoal. Vitrolinha do Melhores do Mundo de hoje é comigo, Change. Então, aconselho você, se estiver agora no trabalho, chame seus amigos, afaste as cadeiras e comece a rodinha de porrada, porque hoje tem pauleira com Metallica, Die, 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 My Darling. In here.
Estamos de volta. Eu continuo gravando aqui direto. Vai lá, galera. Então vamos continuar gravando então. Voltamos então pro podcast aí sobre o Quarteto Fantástico. Vocês não me deixaram falar, eu estou puto até agora com isso. Vamos adiantar um pouco, vamos evoluir um pouquinho a discussão. Então a gente tá falando sobre filmes idiotas, sobre essas coisas, filmes infantis. Então eu quero que cada um de vocês, rápido, por favor, deem um exemplo de filme idiota ruim e um filme idiota bom. Começando por Nerd Reverso. Um filme idiota bom, deixa eu pensar. Pô, sensacional. Justiceiro de 89, cara. É sensacional. Deus me livre, É sensacional. De Deus. O filme tipo, ele pega todo aquele roteirinho pronto de filme de ação, né? O cara que sofre uma grande tragédia vai se vingar e mata geral enquanto isso. Que a gente já viu Charles Bronson fazendo muito. Teve uma época que o próprio Christopher Lambert, do Highlander, fez uns filmes assim. Enfim, esses filmes Z, né? Que nem B, mas são. Só que o Justiceiro é muito engraçado, assim, porque não dá pra levar aquilo a sério, sabe? O próprio filme, tipo, o Justiceiro fica aquela coisa que o Neo faz do Matrix, de usar a arma, acabou a arma e joga fora. O Justiceiro já fazia isso em 89, cara. É sensacional, assim. É muito tosco. Ele sai com a moto de dentro do furgão. Coisas assim, sabe? Pra dar Mas isso o Capitão América dos anos 70 fazia também. Pior ainda. E a moto dele ainda virava asa delta ainda. Nossa senhora. Então são essas coisas assim que a gente assiste, sabendo que é idiota e tendo prazer com isso. Agora, tem outros filmes tipo X-Men 3 que eu acho que são idiotas e ponto. Não dá pra curtir aquilo. Lave a sua boca e que ofendem a sua inteligência, assim. Eu acho que o X-Men 3, principalmente em relação aos filmes anteriores, assim, ele tenta manter uma história de continuação. Ele, tipo, não fala assim, esqueça os anteriores, vamos começar do zero. Só que ele muda muito a caracterização. E isso é muito ruim, assim. Ou ele poderia mudar a caracterização se ele começasse do zero, assim. Podia ser até com os mesmos atores, mas é uma coisa completamente diferente. Mas não, ele continua diretamente a história do 2, mas muda tudo. Você fica assim, pô, é o quê? Os caras estão sendo controlados mentalmente? Porque são outros personagens, quase. Isso eu achei muito idiota. Me ofendeu, assim. Prosseguindo. Pô, eu discordo do Nerd Reverso. O exemplo que eu ia dar de filme idiota Você escuda. Deixa o réu falar primeiro, por favor. Um exemplo ruim e bom. Um filme ruim bom, pra mim, Comando para Matar. Comando para Matar que filme ruim bom. Olha só, o filme tem uma história clichê, situações ridículas, mas perfeitamente amarradas. Você vê que não tem furo naquele roteiro, não tem furo. Quer dizer, mas ele mata 200 pessoas. Tudo bem, 89. Ele mata, né? Mas tá ali, plenamente justificada todas as mortes, né? Você vê os caras morrendo. Mas isso eu tô falando, não tem furo no roteiro. Quer dizer, como ele descobre onde a filha dele tá, como ele vai conduzindo a investigação pra chegar até lá, entende? Até o lance dele conseguir as armas pra atacar o lugar, tudo isso é justificado. Então, e tem filmes que não fazem isso, que criam situações do roteiro botei o microfone não sem sabem áudio. resolver. Quarteto Fantástico foi assim, Homem-Aranha 3 foi assim, X-Men 3 foi assim, Motoqueiro Fantasma foi assim. A maioria desses filmes hoje em dia estão sendo assim, quer dizer, Tudo da Marvel. Eles preferem assim priorizar o visual, a cena de ação e esquecem uma coisa que ninguém se importa mais, que é o roteiro. Essas pessoas que hoje em dia criticam, falam, mas você quer filme com roteiro, vai ver cinema alemão. Quer dizer, entende? Na cabeça das pessoas já está introjetado isso, que filme com roteiro é filme chato, é filme para pessoas inteligentes, para pessoas pseudo-intelectuais. E não, por exemplo, Comando para Matar é um filme completamente banal, mas tem roteiro. 3 observações rapidinho. No Comando para Matar, a gente organizou uma vez um cinemão nerd aqui entre a gente, e a gente contou que ele mata 89 pessoas, e 89 é o número de frases feitas que o Schwarzenegger dá durante o filme. Procurem no site... Tá baixo. Eu que comprei. Procurem no site o top 5,5 das frases feitas do Comando para Matar. E número 3, por favor, vocês andem rápido que a gente tá com o tempo estouradíssimo. Vai lá, Bugman. Um idiota bom pra mim é o Karate Kid. E acho que tá dentro de tudo isso aí que o Hell falou. Quer dizer, é um filme edificantezinho, um filme banal, uma história babaca, o garoto é nerd, ele apanha dos caras gostosões da faculdade do colégio, e aí ele vai fazer karatê pra poder bater e se tornar um cara gostosão também. É exatamente isso que o Hell falou. É um filme muito mais fechadinho do que os outros que estão vindo hoje em dia. Dentro do que o Hell e o Nerd Reverso falando,
Só que eu não acho que X-Men 3 e Homem-Aranha 3 estejam dentro desses outros filmes que estão rolando. Eu acho que Quarteto Fantástico 2 está no mesmo nível de Motoqueiro Fantasma, que é uma merda também. Eu acho que são filmes que estão um passo acima desse. X-Men 3 ao menos é um filme honesto, ele não se propõe a se aprofundar em momento algum. Ele é pancadaria e só isso. Prosseguindo, Ultra. Eu não lembro de nenhum filme. Fala de Superman 3. Faz Superman Lembra? como um filme Não, ruim. Faz o Superman 4. Superman Não. 3 é um filme idiota, ruim. Cara, E o Quarteto Fantástico me lembrou muito Superman 3 durante o filme inteiro. E O Quarteto outra, Fantástico 2 me lembrou muito Superman 3. Lembra aquela vez? Eu quero acrescentar algo sobre essa discussão. Eu não quero saber o que você quer falar. Olha só. Grosseria, cara. Eu acho o seguinte: o problema dos leitores é que eles confundem roteiro com história. Eles não sabem que roteiro é só um encadeamento de ideias, não necessariamente são ideias boas. Mas é você encadear aquelas ideias num texto de forma que ela faça sentido. Então o roteiro é o que você faz para você estar no ponto A, para você chegar no ponto C, passando pelo ponto B. Só que o problema é que muitos autores de roteiro, muitos diretores estão fazendo roteiros que você sai do ponto A, chega no C e o B não aparece. Essa é a questão, não é a história. Não é uma história edificante, inteligente, cabeçuda. Não precisa ser isso. Sim, complementando isso aí. Precisa ter um roteiro contando aquela história. Se a história for sobre como o Change se tornou um bucha, tem que mostrar como ele se tornou um bucha. Não pode mostrar ele só sendo um bucha no final. Complementando isso aí que o Ultra disse, Aí. você tem muitos filmes que você tem isso. Você dá pra ver que o cara só pensou em certas cenas-chave, cenas pra mostrar no trailer, cenas pra galera falar, olha, você viu aquela cena muito boa, mas não pensa em como ligar uma cena a outra. Sabe, é como se fosse um trailer em longa-metragem, entendeu? Não tem uma coordenação. Nem foi assim, né? Um monte de cenas de ação interligadas. Exato, isso é horrível, cara. Pequenas frases. Um filme que eu vi recentemente que eu pensei que é o cúmulo do filme idiota, não sei se vocês já viram, é aquele Ultravioleta com a Mila Jovovich. Vocês viram isso, cara? Já. É ruim demais. Não. É ruim demais, cara. É tipo, muita cena de ação digital, sabe? O cara deve ver Matrix todo dia na casa dele e resolveu fazer um filme de ação tipo super-herói de quadrinhos. Só que não existe história, assim. A história é uma pseudo-história lá que você nem liga pra aquilo e fica só cena de ação, efeito especial. É horrível, assim. É um péssimo filme. É um exemplo ótimo de filme idiota que você não aproveita em nada. E é isso. Seguindo então, pra fechar aí, Malandrox. Exemplo de filme ruim, bom e ruim, ruim. Bem, um filme ruim bom, que eu acho que eu gosto, é Fred vs Jason, que é uma grande homenagem aos fãs idiotas desse tipo de filme de terror trash. Filme de terror trash. Eu não falei trash, meu querido. Eu recomendo a limpar o ouvidinho. Tá gravado. Os meninos, por favor, querem continuar? Vai, continue. De qualquer forma. Vai, seus crashters. Trashes, vai. Ok. Morreu. E um filme. Eu tô falando, caralho. Eu tô falando. Não tô me ouvindo? O Michel já volta. Pega a chupeta dele. Tá 1 minuto sem. Posso falar, gente? Porra. Posso falar? Mas um filme ruim, eu podia falar todos esses filmes que saíram esse ano, que tem um roteiro péssimo, mas eu vou relembrar um filme lá dos anos 80, que foi uma das primeiras tentativas de Stallone de fazer comédia, que é Pare, Senão Mamãe é Tia. Que Maria. Nossa. Então, todo mundo. O Bugman já falou? Já, né? Ele foi Já. embora porque ele foi ao banheiro. E você, ô Shen? Você não me deixa falar nada agora, vocês querem minha opinião, é isso? Eu não falo também não, pronto. Não, esse negócio. Aí, né, isso é pra tirar essa coisa que as pessoas estão falando que você é o líder. É o líder porra nenhuma. Você não manda porra nenhuma. Vai tomar no falar e acabou. Não, puxa. Não vai falar. De um bundinho a R$1. Olha aqui, minha bunda vale muito mais que R$1 e você sabe disso. Valeu R$1,30, né, pela última cotação. Ele sabe, né? Safado, cachorro. Boa noite confusa. Tá. E Ultra. Então vamos fechar o podcast, então? Deus do céu, olha só, eu não faço essas coisas não, tá, gente? Eu Então, sou casado. Fechou? Filme bom.
Porra! Não, olha, eu vou aconselhar uma coisa aqui que façam como eu fiz ontem, depois que eu saí do Quarteto Fantástico. Eu me escondi no banheiro, esperei 15 minutos e entrei em outra sessão de um filme belíssimo. Paris Te Amo. Vamos ver, que é realmente muito bonito mesmo. Eu aconselho. Caralho, cara, você é um canalha, hein? Você tá aconselhando os leitores a Eu não vale o descobrir prato que alheio? você come. Malandrox, você já fez isso? Eu não vi nada disso, não. Em outra sessão. E um filme ruim, bom, é Cinderela Baiana com Carla Pérez e Alexandre Pires. Vamos ver, porque o roteiro é fechadinho. É beleza, podem ver. Então, uma pergunta. Os 15 minutos que você ficou no banheiro, você soltou um barroso ou não? Bati uma punheta. Então vamos continuar. Explica muita coisa. Fechando o podcast então. 1, 2, 3 e fechou. Então no podcast de hoje não vai ter karaokê Melhores do Mundo, mas não se preocupem. Hoje nós vamos tentar uma coisa nova, que é o Jogral MDM. Vamos recitar aqui uma música elegante, fina, para vocês apreciarem todo o poder da nossa voz. Pau que nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai. Vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço. Joga ela pro meio, mete em cima e mete embaixo. O que foi? Morreu? Não, sou Depois de 9 meses você vê o Sou eu, resultado. sou eu. Morrendo de rir. Depois Cara, de isso aqui não Posso? Vai. tá uma merda. Eu vou editar tudo, não se preocupe. Vai ter maior trabalho pra editar essa porra, então. Quanto mais você falarem, mais trabalho você vai ter. Vai, posso fazer? Pode, vai. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Canta agora. Você tem que falar duas vezes. Tá duas. Olha só, vai, vou de novo. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Este é o Gera Samba, arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Este é o Gera Samba arrebentando no pedaço. Joga para o meio, mete em cima, mete embaixo. Tchan, 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 tchan. Fechou, pronto.